Muito bom dia e um feliz sábado para você. Seja muito bem-vindo aqui à Igreja Adventista de Sétimo Dia de Heart Lake. Quer você esteja aí no Facebook ou no YouTube, no Facebook você pode curtir a nossa página, aproveitar para dar um like. E no YouTube você pode se inscrever no nosso canal, subscribe, para que você possa sempre acompanhar aquilo que a gente estiver postando. Meu desejo é que seu sábado seja muito abençoado, que ele seja, na presença do Senhor, um prenúncio daquilo que Deus tem para você durante a próxima semana e durante o próximo ano que está se aproximando, não é isso? Que Deus abençoe você, é muito bom ter você aqui com a gente. Bom dia e um feliz sábado. Aqui estão os anúncios de hoje. Good morning and happy Sabbath. Here are today's announcements. O pôr do sol hoje, 26 de dezembro, será às 4h46 da tarde e na próxima sexta-feira, dia 1 de janeiro, será às 4h50 da tarde. Sunset today, December 26th, will be at 4:46 p.m. and next Friday, January 1st, it will be at 4:50 p.m. Lembre-se que todos os sábados, das 2 às 4 da tarde, há sempre alguém na igreja para coletar dízimos e ofertas, bem como alimentos para o departamento das Dorcas. Você é bem-vindo a passar pela igreja neste período. O pastor Ivaldo estará na igreja hoje para coletar os seus dízimos e doações. Please remember that every Sabbath from 2 to 4 p.m., there's always someone at the church building to collect your tithes and offerings, as well as food donations for the Dorcas department. You're welcome to come by the church between this time. Pastor Ivaldo will be there today, collecting your tithes and donations. Teremos um serviço de entrada de Ano Novo no Zoom na quinta-feira, 31 de dezembro, às 4 da tarde. Vamos nos reunir e passar os últimos momentos de 2020 em oração e ação de graças. E esperamos que você possa vir. We will be having a year-end New Year's Eve Zoom service on Thursday, December 31st at 4 p.m. Let us come together and spend the last moments of 2020 in prayer and thanksgiving. We hope you can make it. Nosso culto de oração continua toda quarta-feira, às 7 da noite, no Zoom. Participe conosco. Our prayer meeting happens every Wednesday evening at 7 p.m. on Zoom. Please join us. Nossa escola sabatina também continua no Zoom, das 9h30 às 10h45, com aulas para jovens e classes em português e inglês. Our Sabbath school also continues on Zoom from 9:30 to 10:45 a.m. every Sabbath. We have classes for the youth and classes in English and Portuguese. Só para lembrar aos pais interessados que deem uma olhada no e-mail da Stephanie, enviou para a Escola Sabatina Infantil. E se você gostaria de receber este e-mail, por favor, nos avise. We also wanted to remind parents once again who are interested to check the email that Stephanie has sent out for the Children's Sabbath School. And if you'd like to receive this email and you haven't received it yet, just let us know. Feliz sábado para todos e feliz ano novo. Happy Sabbath, everyone, and a Happy New Year. Good morning and happy Sabbath to all. Our tithes and offering this morning are dedicated to the local conference Advents. Life is short. Define your priorities. A pastor had a large, white rectangular board in his office. A timeline starting with his date of birth and presumed date of death, based on Social Security statistics, was drawn along the top of the board. The pastor was 42 years old. He presumed, based on his family health background, that his imminent death would occur at around his 75th year of life. Statistically speaking, he only had 32 years of life left. He also assumed that the last 10 years of his life would be riddled with medical issues, and thus the quality of his life would be lessened. In short, he only had 22 years of quality life left. If other variables such as accidents, strokes, and heart attacks would not occur, this pastor could have 22 years of opportunities to make a meaningful life for himself, for his family, and for his local community in which he lived. But of course, God ultimately determines when we will die. We have to give it to him. He was very intentional about his remaining life. Can we say the same about ours?
Have we thought about how we are living out the remaining time of our lives? What are our priorities? Where do we spend most of our time, our resources, and our energies? Is God part of it at all? This year, 2020, is ending. Let us give liberally. Let us give as it is. God is the most important aspect of our lives. Amen. We bow our heads for a word of prayer. Father in heaven, we thank you for the opportunity to be able to share your message with those today. We thank you for the Sabbath day that you created for us, Father. We ask that you bless our church, our congregation, our pastor and his family, and all of our families, Father. We ask that you help us throughout this pandemic, keep us all safe and strong and faithful to you always, Father. We ask that you are always in our minds, in our hearts, and all of our thoughts, Father. Keep us strong, Father. Help us. Help those who are by themselves and do not have company of family around them. We ask that you continue helping our church, Father, to stay strong and stay faithful. We ask that you help us be able to contribute to all of our benefits that we receive from your glory and your love, Father. We ask you to give you a good week coming up and be with us always, Father. We ask this in your Son's name, Jesus Christ. Amen. Good morning, boys and girls. My story today can get a little bit confusing, but I'm sure you will understand most of it. Okay? My story today happened years after the flood. The people were afraid God would destroy the earth again with using water, even though God had put the rainbow out after the flood, promising them that he would never destroy the earth again using water. But they didn't listen. They didn't care. They were worried, and they decided to build a tower. They decided, we're going to build a tower really tall, and we're going to become famous for that. Well, God was not happy with that idea, because that's not what his plan was for his people. But they didn't care. They continued to build a really tall tower so they could reach the heavens, and they could reach God, and they could feel powerful. And they kept building, brick by brick. They kept building, and the tower kept getting taller. And God decided to do something to stop them. God decided to confuse them by changing everybody's language. So when somebody would ask, "Oh, passe-me o martelo," somebody else would say, "Что ты сказал?" And somebody else would reply, "Wakaranai." They were all speaking different languages, and they could not communicate. Well, how can you build something if you don't talk to each other, right? So they could not finish their tower. And that way, God was able to stop them, was able to stop their pride, and the tower over time got destroyed. And they did not build their tower. And by each one speaking their own language, they formed their groups of people who understood each other, and they went their separate ways. Now, that was one of God's plan, because by people separating their own ways, they were spreading God's word as well, right? And they were being humble, and they were going to learn that that was not God's plan for them. And sometimes in our lives, God stops us from plans that we have in our head that we think is good, even though in his eyes, it's not good. And he knows why. And he wants you to trust him, to follow his plan, and to spread his word to the world. Okay? You all have a wonderful Sabbath. Esta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz
coisas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei. Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. A nossa leitura desta semana fica em Filipenses 3, versos 12 a 14. Dizem o seguinte: Não quero dizer que já tenha chegado ao fim, ou que seja perfeito, mas continuo a ver se o consigo, visto que para isso foi conquistado por Cristo. E certo, meus irmãos, que eu não penso ter já conseguido isso, mas faço uma coisa: esqueço-me do que ficou para trás e esforço-me por atingir o que está diante de mim. Deste modo, caminho em direção à meta para obter o prémio que Deus nos prometeu dar no céu por meio de Cristo Jesus. Amém. Um dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aquele seria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A morte, a dor cruel, rasgar o fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu,
e uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu, mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro aqueceria toda noite fria pra trazer conforto. Haverá um lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza, não mais dor neste eternal lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Let us pray. Dear Lord, our Heavenly Father, we thank you so much for bringing us here today in this way. Thank you for this opportunity and for these blessings. Lord, we know that even though we are physically apart, we are together in spirit. We ask that you continue to give our church family a spirit of unity, that you keep everyone healthy and safe, and we ask that you help calm any fears, help calm any anxieties. Lord, we ask for your spirit of grace and of peace. We ask for your forgiveness when we fail you. And we ask that you help us to have the strength and the courage to forgive others and also to forgive ourselves. Lord, we ask that you be with us as we head into this new year, 2021. We've just celebrated Christmas, but now we look forward to the year end. And 2020 has been a difficult and challenging year for everyone. We ask that as we move into the new year, that you continue to give us a spirit of love and of compassion for those around us and for ourselves. Lord, we ask that you bless everyone and that you continue to keep everyone safe, first and foremost. But that in addition to that, that you give us all a fire to get closer to you. We know that the signs are all showing that your coming is imminent. And we want you to take us to heaven with you. So we ask that you continue to guide us, that you continue to protect us, but most of all, help us to grow closer to you each and every day, so that we can be assured of salvation. We thank you for your love. In Jesus' name, we ask and we pray. Amen. Pois é, que ano foi esse de 2020? É um ano bem diferente, um ano bem particular, um ano bem peculiar, não é? Um ano que começou assim bastante promissor. Todos nós fizemos novos votos para o ano novo e desejamos uns aos outros um feliz ano novo em dezembro de 2019. Mas 2020 foi bastante diferente do que todo mundo imaginava. Um ano que começou assim promissor, mas passou por vários estágios. Em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde caracterizou o Covid-19 como uma pandemia. E aí nós chegamos nos lockdowns e aos poucos as coisas foram reabrindo, depois lockdown de novo. E um ano que passou pelo fato de pessoas que ficaram doentes, mas se recuperaram, e milhares que ficaram doentes de Covid e infelizmente faleceram. Pessoas que perderam membros da família, pessoas que perderam seu emprego. Nós vimos atos assim abomináveis de racismo esse ano, quer dizer, sempre existiram, mas esse ano vieram à tona de uma maneira mais clara e evidente. Nós vimos muitas pessoas terem as suas horas de trabalho diminuídas, empresas que faliram, perderam seus negócios completamente, pessoas que tiveram problemas com a saúde mental delas, pessoas que tiveram a sua saúde física impactada, e isso sem nem mencionar o fato de que os supermercados ficaram sem produtos durante muito tempo, até comida faltou.
Até papel higiênico faltou. Todo mundo, na maioria dos países do mundo, se não em todos os países do mundo, de uma maneira ou de outra, todos foram impactados pelos eventos que aconteceram esse ano em 2020, numa escala global, numa escala mundial. Mas esse ano está chegando ao final, não é? 2020 está chegando ao fim e o ano novo está aí às portas. Daqui a menos de uma semana o ano novo começa. Então eu queria fazer duas perguntas para nós meditarmos aqui hoje. A primeira é: o que nós vamos fazer de 2020? O que a gente faz de 2020? E a segunda pergunta é: para onde nós vamos desse momento em diante? Para onde nós estamos indo então? Bom, o texto de hoje de Filipenses 3, 12 a 14, que a Jéssica leu ainda há pouco, esse texto ele fala sobre um alvo, uma meta, um goal, né? E vocês sabem que eu venho de um país em que o futebol, que é chamado na América do Norte de soccer, né? Não o futebol americano, mas o futebol, ele é uma das grandes paixões de muita gente. E os jogadores de futebol, eles têm um objetivo ali no jogo, um objetivo apenas, é correr em direção ao gol e colocar a bola lá dentro, colocar a bola naquele quadrado, naquele retângulo, né, o melhor, que é formado ali pelo chão, pelo campo, as duas traves e o travessão lá em cima. Esse é o objetivo do jogador de futebol. Um dos maiores jogadores de futebol da história, algumas pessoas, na verdade, dizem que ele foi o maior jogador de futebol da história, é Diego Maradona. Diego Armando Maradona, ele faleceu há cerca de um mês atrás, não é? Houve um lance do Diego Maradona que foi muito visto e comentado no mundo inteiro. Tem dois, mas eu vou falar de um deles, que foi na Copa do Mundo de 1986, no México. A Argentina estava jogando com a Inglaterra nas quartas de final. Maradona recebeu a bola antes da linha do meio do campo, ainda no seu campo de defesa, e ele correu em direção ao gol e ele deixou para trás pelo menos uns 7 jogadores ingleses, incluindo o goleiro. Ele provavelmente correu ali uns 60 metros, uns 200 pés. E eu lembro que naquele lance o narrador argentino, ele chorou, literalmente chorou, lágrimas correram, ele chorou, ele pediu desculpas, me perdoem, mas é lindo demais, eu não tenho como chorar. E de fato, aquele gol permitiu, com a vitória da Argentina, 2-1 sobre a Inglaterra, que eles avançassem para as semifinais e para as finais e foram campeões naquela Copa do Mundo. Algumas pessoas até chamaram aquele gol de o gol do século, não é? Eu estou usando esse exemplo aqui de um jogo de futebol e um exemplo de um jogador de futebol porque eu acho que ilustra muito bem essa ideia de correr em direção ao gol, não é? E o apóstolo Paulo também usa na Bíblia uma ilustração do mundo dos esportes quando ele fala de corredores que estão numa corrida. E em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, Paulo fala assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então, assim como num jogo de futebol, os corredores numa corrida, os atletas, eles têm apenas um objetivo, é chegar lá na linha final e, quem sabe, ser o primeiro a chegar lá antes de qualquer outro atleta. E do texto de hoje, de Filipenses 3, 12 a 14, Paulo não está falando de uma corrida ou também não está falando de um jogo de futebol, ele está falando da verdadeira corrida da vida, da corrida em direção à vida eterna. Eu quero convidar você a meditar comigo nessas palavras de Paulo aqui em Filipenses, na passagem de hoje, Filipenses 3, 12 a 15. 3, 12 a 14. No começo da minha mensagem eu fiz duas perguntas aqui. O que a gente faz de 2020 e para onde a gente vai daqui desse ponto onde nós estamos. E eu mesmo, eu tenho pensado muito nessas perguntas, tenho meditado bastante nessas perguntas, tentando achar respostas, e eu creio que essa passagem aqui de Filipenses 3, 12 a 14 vai nos ajudar a encontrar respostas. Vamos ler então Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecer-se das coisas que ficaram para trás. O que será que Paulo está falando aqui? O que será que ele quer dizer com isso? Como é que a gente poderia jamais esquecer o ano de 2020? Bom, uma coisa nós temos que admitir, ninguém vai conseguir apagar 2020 da história. E a gente não pode simplesmente apagar o que aconteceu esse ano. Não tem como. Talvez esse ano tenha sido do jeito que foi para nos relembrar, para nos fazer lembrar da nossa humanidade, da nossa condição de seres humanos. Talvez esse ano nos ajude a lembrar que nenhum de nós é um super-homem ou uma super-mulher. Que nós não estamos aqui acima da dor e do sofrimento que o pecado trouxe para esse mundo. Talvez 2020 tenha sido o que foi para nos lembrar, para nos fazer pensar que bem ao nosso lado, bem ao nosso redor, existe alguém que talvez a gente olhe e pense assim, aquela pessoa é uma pessoa de sucesso, está muito bem na vida, mas por dentro eles estão ali sofrendo, por dentro estão ali carregando o peso do estresse, da culpa, do sofrimento, das preocupações da vida. Pessoas, muita gente que não consegue o suficiente, não consegue ganhar o suficiente para manter a sua família e a pessoa se sente desmoralizada por causa disso. Talvez Deus tenha permitido tudo isso acontecer em 2020 para nos lembrar de que nós somos bem humanos e nos lembrar que milhares de pessoas, dia após dia, não conseguem dormir à noite. Tem muita gente sofrendo de insônia. Tem muita gente sofrendo porque passa a noite gemendo, uivando de dor física. Enquanto tem gente que passa a noite inteira sem conseguir dormir, com preocupações na cabeça, com dor mental, vamos dizer assim, com tanto sofrimento. Eu acho que 2020 nos faz lembrar que esse mundo não é definitivamente, pelo menos do jeito que esse mundo está, esse mundo não é o melhor lugar para nós vivermos, não do jeito que ele está. 2020 nos ajuda a lembrar que na nossa humanidade, na nossa condição de seres humanos, nós não podemos depender do ser humano. Não é o seu pastor, não é o líder espiritual, não é nenhum político que vai salvar você. Não é nenhum desses gurus de autoajuda que vão salvar e vão ajudar você. A ajuda não pode vir de dentro, a ajuda precisa vir de fora, a ajuda precisa vir de fora dessa dimensão aqui. A ajuda que eu e você precisamos, a salvação que nós precisamos, precisa vir de alguém que é mais capaz do que nós mesmos somos. A ajuda precisa vir de fora, a ajuda precisa vir do alto. Você deve se lembrar dessa história que eu vou contar aqui. É um acontecimento não muito longe dos dias que nós estamos vivendo, mas aconteceu cerca de 10 anos atrás, em 5 de agosto de 2010. Uma queda de pedras, de rochas, um desmoronamento, produziu assim uma queda massiva de pedras dentro de uma mina. Lá na mina de São José, no deserto de Atacama, na cidade de Copiapó, no Chile. Você deve se lembrar desses mineiros que ficaram presos lá na mina. Foram 33 mineiros que ficaram presos lá. Houve uma camada de uma nuvem de poeira tão grande que eles não conseguiam enxergar nada. E essa nuvem de poeira levou umas 6 horas para se dissipar. Os mineiros ficaram ali cegos por essa nuvem de poeira e tentaram escapar de alguma maneira. Primeiro eles tentaram escapar pelo sistema de ventilação, pelos dutos de ventilação, mas não tinha nenhuma escada ali, eles não conseguiriam jamais chegar até lá em cima. Também, talvez eles pensaram em fazer uma escada humana, uma corrente humana, mas isso não ia dar certo porque eles estavam a 700 metros abaixo da terra. Não eram 7 metros, 700 metros abaixo da terra. Então, a ajuda, tanto eles chegaram a essa conclusão quanto as pessoas que estavam aqui na superfície chegaram à conclusão de que a ajuda teria que vir de fora da mina. A ajuda teria que vir do alto. E a operação de resgate começou. Você deve se lembrar que a operação de resgate levou uns 69 dias.
Mas para poder descer com aquela base até lá embaixo, para poder os mineiros subirem um a um naquela plataforma para levá-los de volta para cima, era necessário que um operador, um trabalhador da equipe de resgate fosse até lá embaixo naquela plataforma para começar o salvamento dos outros. Não podia simplesmente largar a plataforma ali porque ela não ia descer, precisava alguém conduzir aquilo. E esse trabalhador de resgate que foi chamado, o nome dele é Manuel Gonçalves, talvez você se lembre. Ele foi o homem que foi escolhido e ele aceitou essa missão. Ele era um operador muito experimentado, com muita experiência, e ele foi escolhido então para ir até lá embaixo e salvar aqueles homens. Ele desceu naquela plataforma de salvamento, foi até lá embaixo, e ele esperou até que o último daqueles 33 mineiros subisse na plataforma e fosse içado até lá em cima. E depois que o último homem subiu, ele finalmente então foi e subiu na plataforma e foi também liberado lá de baixo. Veja bem, amigos, enquanto aquela nuvem de poeira durou ali umas 6 horas, não é? Para preocupação e desespero, talvez até daqueles mineiros, existe uma outra nuvem muito densa que está durando aí 6.000 anos mais ou menos nesse mundo. E essa nuvem densa tem obliterado a visão da humanidade do Salvador e do Todo-Poderoso. Um dia qualquer, um dia como qualquer outro, os nossos primeiros pais nesse mundo, eles perderam o controle e o governo desse planeta. Esse controle foi tirado das mãos deles. E desde esse dia a humanidade tem estado aí tateando no escuro, procurando por algo, e sem uma perspectiva qualquer. O destino da humanidade, incluindo o meu e o seu destino, separados do nosso Criador, teria sido a morte eterna. E Deus poderia ter posto quem sabe uma cerca aqui ao redor desse mundo e colocado umas placas assim dizendo perigo, 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 mantenha a distância, mantenha a distância. Um planeta problemático, planeta perigoso, não chegue perto. E Deus poderia ter deixado então os habitantes desse planeta destruírem uns aos outros e destruírem o planeta completamente. Mas Deus não age como eu e você agimos. Deus não é homem. Deus é Deus. E o amor e a misericórdia dele são eternos, duram para sempre. E Deus não foi pego de surpresa, muito menos. Ele já tinha planejado um plano de escape. No caso de eu e você precisarmos disso, no caso da humanidade precisar, Deus já tinha tudo planejado. E esse ano, eu creio, o ano de 2020, nos ajuda e nos ajudou a lembrar que nós precisamos depender completamente da ajuda de Deus. Como poderíamos esquecer de 2020? Bom, a Bíblia está dizendo aqui em Filipenses 3, 12 a 14, que nós não devemos nos demorar no passado, que nós não devemos ficar meditando nas coisas que passaram. E o contexto dessa passagem aqui é o seguinte: Paulo está falando aqui sobre alcançar a justiça em Jesus Cristo. Alcançar justiça em Jesus Cristo. Ele não está aqui dizendo que ele já alcançou isso. Em nenhum momento ele diz isso. Pelo contrário, ele diz: ainda não alcancei. Ele diz: não que eu tenha alcançado. Certo? Ele não está aqui se autoproclamando que alcançou a justiça em Jesus Cristo. Mas uma coisa ele diz, que não importa o que tenha acontecido no passado, ninguém pode mudar o passado. Então a gente deixa no passado aquilo que pertence ao passado e a gente caminha para frente, para aquilo que está adiante, para a meta, para o objetivo, o gol que está à frente da gente. Porque a meta está à frente da gente, o objetivo está à frente, não está atrás. O dia mais glorioso e mais importante da história desse mundo ainda está no futuro, é a volta de Jesus. É no futuro que o nosso objetivo está. É no futuro que a nossa meta está, não nas páginas da história. O objetivo não está nos meses que se passaram em 2020. A meta está à frente de nós, o alvo está à nossa frente. E nós precisamos continuar seguindo em frente, seguindo adiante em direção a esse alvo, em direção a essa meta.
Nós precisamos deixar para trás qualquer tipo de impedimento, qualquer coisa que esteja nos prendendo. Nós devemos nos segurar, nos agarrar às mãos de Jesus e seguir em frente em direção ao alvo. E isso, eu creio, é uma das lições que esse verso tem para nós em relação a 2020. E eu creio também que ajuda a responder a próxima pergunta, que é: e o que se faz de 2021? Bem, a gente não pode viver aqui num estado assim de negação, né? Agora nós vamos negar, nós vamos fingir que 2020 não existiu. Ou então nós vamos fingir que 2020 não vai ser... Aliás, 2020 vai ser bem diferente do que foi 2021, desculpa. 2021 vai ser bem diferente do que foi 2020. Eu acho que nenhuma dessas duas proposições são realistas. Porque se a gente pensar só assim, só usando o nosso bom senso, só usando bom senso, baseado no que a gente viu até agora, olhando assim uma perspectiva global do mundo, 2021 não parece assim muito mais promissor do que 2020 tem sido até agora. Isso só usando bom senso. E se a gente agora olhar para a profecia bíblica, a gente sabe que a Bíblia indica que as coisas nesse mundo não vão ficar boas de uma maneira geral. Que na medida em que os dias, os meses e os anos vão se passando, as coisas não vão melhorar. E eu não vim aqui para ser o profeta da desgraça. Não é esse o meu papel, eu sou um ministro do Evangelho, estou aqui para pregar o Evangelho. Mas eu estou falando aqui daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia revela que as coisas não vão ficar melhores. E veja bem, isso não tem nada a ver com o fato de que você ainda pode e deve ter paz interior, paz na sua mente. Porque isso a Bíblia promete. A condição do mundo não pode interferir na sua paz interior, porque Deus promete dar a você paz. Então a gente não pode viver aqui negando ou fingindo que nada do que está acontecendo, porque isso é uma realidade, mas não existe motivo, não existe razão para eu e você vivermos amedrontados, vivermos em pânico daquilo que está para acontecer. E eu vou tomar um tempinho agora, eu quero ler 5 versos bíblicos que vão servir para relembrar você, para fazer você não se esquecer que Deus promete na Bíblia que vai dar a você proteção, segurança e que não há razão para que você tenha medo. São 5 versos que eu quero ler e é apenas uma pequeniníssima amostragem das infinitas promessas que a gente acha na Bíblia. Veja comigo, vamos ler comigo aqui, acompanhe. Deuteronômio 31, verso 6, diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. E no Salmo 34, 7, a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, verso 10. Em Salmo 32, 7, nós lemos: tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. E finalmente, Provérbios 17, 22, a Bíblia diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Na verdade, esse último verso é um lembrete, não é? Para mim e para você, um lembrete de que em 2021, eu e você vamos precisar, mais do que em qualquer tempo da nossa vida no passado, eu e você vamos precisar descansar e confiar completamente em Deus. Eu creio que você tem vivido assim, mas caso você tenha esquecido disso, porque o estresse da vida e as preocupações da vida de repente tiraram o seu foco, 2021 está chegando aí. E é o momento da gente reconsiderar isso, a gente confiar e descansar completamente nas mãos de Deus e nas promessas dele. E nós temos que cooperar com Deus. Mas como assim? Deus é todo poderoso, sim, mas se a gente não cooperar, Deus não pode fazer nada na nossa vida. Nós precisamos cooperar com Deus no plano que Ele tem, no objetivo que Ele tem de nos dar paz, essa paz que ultrapassa qualquer entendimento, é a promessa dele, está desejoso de dar essa paz a você, mas nós precisamos cooperar com Ele para isso.
E nós precisamos cooperar com Deus na obra que Ele tem de salvar a humanidade para o reino. E é bem aqui nesse ponto que eu quero parar e chamar você para pensar um pouquinho sobre algo. Talvez esse seja um dos maiores desafios que eu e você, como adventistas do sétimo dia, como membros da Heart Lake Church, membros dessa família que é a igreja de Heart Lake, talvez esse seja um dos maiores desafios que eu e você tenhamos que lidar e com o qual nós temos que lidar e encontrar respostas para ele. E esse é o desafio. Como é que eu e você vamos continuar a fazer uma diferença na nossa comunidade em 2021? Como é que eu e você podemos ministrar para as necessidades dos outros, ministrar àqueles que estão ao nosso redor de uma maneira efetiva diante das circunstâncias que nós estamos vivendo? E talvez essa seja a questão mais importante que não só nós, membros da família da Heart Lake, não só nós adventistas do sétimo dia, mas todo cristão ao redor do mundo inteiro, talvez essa seja a pergunta que todo cristão deva estar se perguntando e deva se perguntar. Porque veja bem, muitas das ideias que nós temos, a maioria das ideias que nós temos sobre como fazer igreja, como exercer o nosso ministério, essas ideias vêm de um tempo em que as distâncias de relacionamento e distanciamento, as regras, melhor dizendo, de distanciamento e relacionamento social, elas não existiam. Não do jeito que a gente tem hoje. As fronteiras internacionais estavam todas abertas. Não existia esse negócio de lockdown, não era uma realidade. Reuniões sociais e festas e encontros sociais, não havia restrição nenhuma em relação a isso. Era um tempo em que as pessoas não evitavam apertar as mãos uns dos outros. Era um tempo que as pessoas não evitavam dar um abraço. Era um tempo em que você não precisava usar máscara. As nossas ideias vêm desse tempo, era o tempo que a gente vivia. Então, a gente não pode agora viver negando, né, ou fingindo que as coisas não mudaram, porque as coisas mudaram e nós vivemos agora uma nova realidade. Mas a gente também não pode simplesmente sentar e lamentar, como era bom antes, como era diferente, porque as coisas mudaram e não há nada que a gente possa fazer em relação a isso, elas mudaram. Então veja bem agora nesse momento que nós estamos vivendo, a gente não pode fazer planos para reuniões de larga escala e trazer muita gente, grandes reuniões, grandes eventos. A gente não pode fazer isso. E na verdade é que talvez a gente não possa estar planejando aqui nenhum evento bem agora no lockdown. Mas a gente não pode negar o fato de que as necessidades humanas, as carências, as incertezas, os medos, o desespero, as tristezas, as dores, essas necessidades humanas continuam. Elas não acabaram, pelo contrário. Então nós precisamos pensar, precisamos orar e pedir a Deus que nos dê ideias e maneiras e métodos novos e criativos para a gente continuar ministrando para as necessidades humanas, porque em 2021 isso vai ser básico, isso vai ser absolutamente necessário que a gente tenha essas ideias de como ministrar para um mundo dentro da pandemia, para um mundo que vive a pandemia. Eu vou dizer para você mais uma coisa aqui, nós precisamos exercitar a nossa fé em Deus. Precisamos exercitar e seguir em frente sem medo. Certo? Deus fez as suas promessas estão aqui na Bíblia, mas a gente precisa exercitar a nossa fé e seguir em frente sem medo, cooperar com Deus, como eu disse ainda há pouco. E eu quero relembrar a você uma história que está aqui na Bíblia, talvez você conheça essa história, uma história que nos relembra esse fato de que nós precisamos confiar em Deus, confiar mesmo e fazer a nossa parte. Não é isso? Avançar, caminhar para frente com confiança em direção ao alvo. É uma história que está lá no Antigo Testamento, uma história que fala de um momento de uma interação entre o profeta Eliseu e o rei Joás. Algumas versões da Bíblia, em alguns capítulos até da Bíblia, o nome desse rei é Joás. Em outros lugares você vai encontrar Jeoás, mas é o mesmo rei, um dos reis de Israel. E essa história vem aqui de 2 Reis, capítulo 13, versos 14 a 19. 2 Reis 13, 14 a 19, vamos ler.
Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, veio visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, os carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, e então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então, meus queridos, eu digo a vocês, estejam prontos, estejam preparados para atirar quantas flechas forem necessárias, para lançar quantas flechas forem necessárias. Esteja preparado para golpear o chão quantas vezes forem necessárias, para golpear o chão muitas vezes. Porque a gente não sabe quantos desafios vão vir em 2021, mas esteja preparado, porque Deus vai dar a vitória a você se você estiver pronto a golpear o chão muitas vezes, a atirar as flechas quantas vezes for necessário. Então, sonhe alto, pense alto, mas acima de tudo isso, esteja preparado. Esteja preparado porque muito em breve vai chegar o tempo em que nós não estaremos assim mirando e atirando para alcançar as estrelas. Não. Nós estaremos voando para o céu. Nós estaremos indo direto em direção ao céu quando Jesus voltar. E nós precisamos estar prontos para isso. Então, em resposta à pergunta, o que nós vamos fazer de 2021? O que nós vamos fazer em 2021? Para onde nós vamos a partir desse momento, dentro dessas circunstâncias que nós estamos vivendo? Sabe para onde nós devemos ir? Nós vamos para Deus. Nós vamos até Ele. Ele é aquele que tem as respostas. Nós vamos fazer como os discípulos fizeram. Nós vamos a Deus, nós vamos falar como Pedro falou, quando ele disse para Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. João capítulo 6, versos 68 e 69. Então está aí, nós vamos até Jesus, nós vamos para a Bíblia. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,13 que ele conscientemente, de uma maneira bem consciente, ele deixa no passado aquilo que pertence ao passado. E ele luta para ir adiante, para seguir adiante, com esforço, ele vai adiante, olhando para o alvo, olhando para aquilo que está à frente. Veja, ninguém jamais disse que seria fácil, ninguém jamais disse que a vida cristã seria simples. Jesus nunca disse isso. O apóstolo Paulo não disse isso. Nenhum outro autor bíblico jamais disse que a vida do cristão seria fácil ou seria simples, ou mesmo que a vida nesta terra, não só a vida do cristão, nem só a vida do cristão, mas a vida nesta terra seria simples ou seria fácil. Deus está muito desejoso de fazer a parte dele, está pronto para fazer a parte dele, mas nós precisamos conscientemente decidir nos afastar do passado, porque o passado está no passado, e seguir em frente para aquilo que está adiante de nós. Seguir em frente em direção ao alvo, em direção ao prêmio da salvação, em direção ao céu. Tudo isso está à frente de nós. E apenas alguns versos adiante, nesse mesmo capítulo de Filipenses 3, o apóstolo Paulo diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses 3, 20 e 21. Paulo sabia do que ele estava falando, viu? Ele sabia, se é para falar de sofrimento, se é para falar de dificuldade, Paulo sabia do que ele estava falando. Ele passou por muito disso.
E eu acho que ele sabia do que estava falando em relação a deixar no passado aquilo que estava no passado, a mudar os seus métodos, adaptar os seus métodos, se adaptar a circunstâncias novas, diferentes, circunstâncias inesperadas. Ele sabia do que estava falando. Num determinado ponto da sua vida, Paulo foi um dos maiores perseguidores dos cristãos no primeiro século. E algum tempo depois, Paulo se tornou um dos maiores defensores do cristianismo, um dos maiores defensores do evangelho, um dos maiores defensores da causa dos cristãos. Ele estava preparado assim, estava pronto a dar uma volta de 180 graus, a dar uma total volta na sua vida. Estava disposto a fazer isso por amor a Deus e por amor ao evangelho, por causa do chamado que ele recebeu de Deus. Então, embora nós não possamos apagar o passado, nós podemos aprender dele, nós podemos crescer baseado nas experiências que tivemos no passado e seguir em frente, seguir adiante em direção ao alvo. Ninguém vai poder predizer, ninguém está aqui para predizer, ninguém pode predizer exatamente como vai ser 2021. Mas nós precisamos pedir a Deus direção, orientação, para que nós possamos saber exatamente como é que Ele quer que nós ministremos aos outros nessa nova realidade que estamos vivendo. E com Deus não existe razão para termos medo. Veja bem, o ano de 2021 ele vai ser tão bom, ou ele vai ser tão melhor quanto 2020 foi, dependendo de quão próximo você vai estar de Deus. Porque quanto mais próximo você estiver de Deus, mais Ele vai poder conceder a você essa paz interior. Mais você vai ter a certeza da presença dEle na sua vida. Então esse é o meu apelo para você, esse é o meu pedido para você hoje. A gente não sabe o que o futuro reserva, mas a gente sabe que Deus pode estar e vai estar conosco. Ele está sempre pronto a estar conosco, basta que a gente coopere com Ele. A Bíblia diz, e eu relembro, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, verso 10. Esse é o meu desejo para você hoje, durante o restante desse sábado, na nova semana que começa e no novo ano que se aproxima. Que você viva essa experiência com Deus de ter paz interior, independente de tudo que possa estar acontecendo, sabendo que muito em breve Jesus vai voltar e tudo isso vai terminar. E uma nova situação será instaurada, porque o reino eterno de Deus terá sua capital bem aqui nessa terra renovada. Muito em breve Jesus virá e vai nos levar para o céu e nós poderemos viver com Ele eternamente. Mas enquanto isso não acontece, Deus está desejoso de dar a você paz interior. E Deus está querendo que você coopere com Ele para a salvação de outros nesta terra, para a salvação de muitos mais, para fazer parte do reino de Deus. Porque Jesus veio morrer por toda a humanidade, para salvar todo e qualquer ser humano que aceitar o seu sacrifício. Eu quero orar por você agora, na medida em que nós estamos aqui terminando esse ano, e fazer uma oração para que Deus continue nos abençoando nos últimos dias de 2020, em preparação para 2021. Vamos orar. Nosso Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus no qual nós podemos confiar, em quem nós temos a certeza de que não há mudança qualquer, nem sombra de variação qualquer, jamais. Então, Senhor, por causa disso, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós entregamos os nossos últimos dias aqui em 2020 e colocamos o ano de 2021, todos os dias que iremos viver nele, nas Tuas mãos. Que o Senhor possa nos conduzir e nos guardar. E que, embora o mundo esteja, Senhor, conturbado e as situações que vivemos sejam difíceis e desafiadoras, que nós possamos ter confiança em Ti e nos lembrar das promessas da Palavra de Deus, das promessas das Tuas Escrituras, que nos garantem que Tu estarás conosco, independente do que possa acontecer conosco.
Então, Senhor, abençoa a cada membro da igreja Heart Lake que me ouve agora. Abençoa, Pai, a nossa família. A igreja, abençoa os membros, abençoa aqueles que são nossos amigos. Abençoa, Senhor, o mundo inteiro. Abençoa a província de Ontário, a cidade de Brampton, a província de Ontário, este lindo país do Canadá. Abençoa, Senhor, a América do Norte. Abençoa todos os continentes e todo o mundo. Que todos nós, Senhor, possamos chegar ao conhecimento da verdade segundo revelada nas Escrituras, e possamos conhecer esse Deus maravilhoso que o Senhor é. Esteja com as nossas famílias e nos dá a Tua proteção. Até que nos encontremos de novo, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nosso culto está terminando aqui, mas eu desejo as mais ricas bênçãos de Deus para você hoje, durante a semana que entra e durante o ano que se aproxima 2021. Que Deus abençoe você e sua família com todas as bênçãos que Ele tem reservadas para você. Parece que o nosso próximo encontro vai ser só ano que vem agora, né? Mas tudo bem. Eu espero encontrar com você no próximo sábado, se Deus quiser. Deus abençoe.